O tema de hoje é incerteza versus perseverança. Esse é um tema muito interessante, porque a maioria de nós nos questiona diuturnamente sobre o nosso propósito de vida, se nós estamos ou não no caminho certo. E no meio a tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas inseguranças, às vezes o medo nos paralisa, nos impede de agir, nos impede de fazer o que achamos que é certo, ou simplesmente nem sabemos se é certo ou errado, a gente fica tão paralisado que não consegue nem dar um passo adiante. Só que uma das coisas que é mais difícil de se conseguir é a constância, é a disciplina do fazer diariamente, independente de você estar vendo resultado ou não. Muitas vezes a gente só consegue ver o resultado muito tempo depois. Mas esses que colheram o resultado só o conseguiram porque se mantiveram persistentes, sem olhar para as circunstâncias. Às vezes, o nosso caminho pode ser muito árido, nós podemos enfrentar muitas e muitas dificuldades. E nem por isso temos que parar ou pestanejar para tentar questionar se o que estamos fazendo é certo ou não. Nós sabemos do fundo da nossa alma se aquilo que nós estamos nos propondo a fazer é correto ou não. A gente tem um bom julgamento, um senso que nos guia, que direciona o nosso caminhar. A isso você pode chamar de intuição, Deus falando com você, o universo, não interessa. O fato é que todos nós temos uma sabedoria interior que nos motiva, que nos guia, que trilha o caminho certo. A questão é que nós muitas vezes damos muito ouvido a essas vozinhas que às vezes insistem em questionar, não, mas será? Ah, mas é muito arriscado. Ah, mas e se der tudo errado? Nossa, mas você vai mesmo pegar esse risco para você? Todos esses pensamentos são pensamentos autossabotadores. Não é culpa de ninguém, é culpa de um medo interno e eu não culpo você. Porque muitos desses medos que a gente carrega, eles estão arraigados dentro de nós desde nossa tenra infância. Porque muitos deles foram provocados por coisas que conscientemente a gente nem se lembra. Talvez você não tenha realmente a plena convicção do que foi que gerou esse medo que você tem hoje, quantas incertezas, tantas inseguranças, um problema talvez de autoimagem, de autoestima. Independente do que seja, essas feridas que nós carregamos moldam quem nós somos no futuro. Mas, como eu disse, não estão no consciente. E por estarem numa camada muito densa do nosso eu, chamado de inconsciente, fica muito difícil de que nós desvendemos assim, apenas numa simples conversa, o motivo pelo qual nós estamos nos paralisando frente aos nossos objetivos. O fato é que é preciso que nós investiguemos o que é que causou tudo isso, porque quando você toma posse de que existe de fato algo que está te impedindo de dar um passo adiante, ainda que você não saiba o que seja, só o fato de você reconhecer que sim, você tem uma resistência que te impede de querer prosperar ou de querer ter um risco para ir em busca daquilo que você almeja, só o fato de você entender que realmente algo está acontecendo com você, isso já traz o problema à tona. E o fato de você trazer isso à luz cria no seu cérebro um forte mover no sentido de tentar entender, de tentar compreender e de tentar achar novos caminhos para que aquilo seja possível. Basta você querer, basta você colocar essa intenção no seu pensamento, no seu coração e de fato ter persistência independente daquilo que te aconteça. Sabendo que os medos vão existir sim, mas quando o medo vier, vá sem medo mesmo. Vá com medo ou sem medo, não importa. O que importa é que você não deixe o medo te paralisar. As incertezas virão, as circunstâncias poderão te amedrontar, poderão deixar você inseguro muitas vezes, porque são muitas as circunstâncias que nos fazem temer o futuro. Mas toda essa ansiedade que a gente sente com medo do futuro, ou então os questionamentos que a gente faz em razão do que nos aconteceu no passado, são apenas sabotadores do nosso cérebro que estão impedindo você hoje de ir em busca dos seus sonhos. Então, não se deixe paralisar por todos esses tipos de pensamento. Esse tipo de pensamento, ele serve único e exclusivamente para que você coloque os olhos sobre ele, reflita, tente entender de onde que ele vem. E quando ele vier, você tem total condição de remodelar no seu cérebro e reprogramar para que isso tenha um novo impacto
dentro de você. Aquele impacto que acontecia desde lá da sua infância não precisa ser o mesmo. Você pode reprogramar um pensamento negativo e entender que hoje você tem mais maturidade, que você tem condições de escolher novos caminhos. Que aquela criança que naquela tenra idade era temerosa, se sentiu desprotegida, se sentiu de alguma maneira incapacitada de dar voz aos seus desejos, por qualquer motivo que tenha sido, hoje essa criança cresceu, hoje essa criança é forte, essa criança tem vontade, tem desejos, tem sonhos que podem perfeitamente serem realizados. Basta que você não se abata diante das dificuldades, que você persista sim, mesmo que venham os obstáculos, mesmo que venham as tempestades, não importa. Para aquele que sempre persiste, ele sempre vai alcançar o que deseja, desde que seu desejo seja benéfico, que não prejudique ninguém, que esteja alinhado com a sua missão de vida. Então, por isso é muito importante você saber quais são esses sabotadores que têm te tirado do seu caminho. Mas enquanto você não souber, não se preocupe tanto assim. O importante é que você vá fazendo dia após dia, um trabalho de formiguinha, um passinho para cá, um passinho mais adiante. Às vezes é necessário sim que nós demos alguns passos e retrocedamos para que a gente reavalie, pondere, veja que atitudes que nós fizemos que foram bem-sucedidas, quais atitudes que não foram tão frutíferas assim, e aí a gente possa replanejar a rota. Mas independente da sua estratégia, que você possa sempre ter muita fé, muita confiança em si mesmo. Se você foi abalado por um problema de confiança, se você não acredita em você mesmo, tá na hora de você mudar isso. Tá na hora de você ter uma nova postura diante da vida. Você correr em busca daquilo que ninguém mais vai fazer por você. Os seus sonhos, eles não vão cair no seu colo. Eles precisam de um movimento seu. Eles precisam da sua energia, da sua vibração, porque são atrelados aos seus desejos, do seu inconsciente, está atrelado ao seu eu superior e ao de mais ninguém. Então não adianta você colocar projeções e expectativas de que o outro vai fazer por você. Não vai. Isso é uma persistência que tem que ser sua. Uma missão que a cada dia irá depender da sua força, da energia que você irá colocar para desempenhar e para alcançar esse objetivo. Se você fraquejar diante do primeiro obstáculo que acontecer, você vai simplesmente estar postergando o resultado que você já poderia ter tido se não tivesse desistido. Então, quando vier as dificuldades, pense em descansar, replanejar, realinhar a rota, obter orientação daqueles que podem te dar um bom direcionamento, mas nunca desistir. Persista sempre. As incertezas virão, mas você não pode tirar o seu objetivo da sua mira. Vá em busca de mais conhecimento, vá em busca de quem você é, vá em busca de entender quais são os seus verdadeiros sonhos, o que realmente move o seu coração. E aí, quando você tiver certeza, você vai ser inabalável, nada mais vai te parar, porque você vai ter a certeza dentro do seu coração de que você está no caminho certo. E não existe nenhum campeão que não tenha marcas de muita luta, de muita guerra, de muito desafio, né? Porque a nossa vida vem permeada, assim, de muitos desafios, sempre, faz parte. Se não for assim, a gente não aprende. As coisas quando estão, assim, muito facinhas, pode saber que tem algo errado. Não que não seja bom, é claro que nós queremos também tempos de mais tranquilidade, mas você pode observar que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que realmente foram em busca do que queriam. Então, isso tudo, se conhecer, saber suas fraquezas, é muito importante, porque a gente não tem só qualidade, a gente também, como ser humano, é óbvio que a gente tem inúmeros pontos que precisam ser trabalhados diariamente para que a gente se aprimore cada dia mais. Isso é autoconhecimento, é você saber realmente o que você pode fazer com aquilo que não é um ponto forte seu. E quando você percebe que a insegurança, que a incerteza é algo que te abala, é mais uma coisa boa, porque você, identificando que você tem isso como um ponto negativo, você pode trabalhar com mais afinco para suprimir essa questão que você tem na sua vida.
Então, junte-se de pessoas fortes, junte-se de pessoas autoconfiantes, de pessoas perseverantes. Se una a pessoas que realmente tenham a agregar, que possam te ensinar alguma coisa de novo. Alguém que realmente já tenha alcançado aquilo que você deseja, modele o comportamento dela. E dessa maneira você vai ter muitas e muitas estratégias que você poderá agregar no seu dia a dia e que te ajudarão com certeza a alcançar os seus sonhos, as suas metas. Mas não desista nunca. Persista. Com incerteza ou não, tenha muita persistência. Você vai conseguir, eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano de muita vitória, de muitas conquistas para você. E ainda que você não consiga atingir 100% do seu objetivo, você vai estar muito mais perto do que você estava neste momento, quando você estava me ouvindo aqui nesse vídeo. Você precisa simplesmente de dar um pequeno passo. São pequenos e pequenos passos com constância, com firmeza, com disciplina. Dessa maneira você vai alcançar o seu objetivo. Não tenho a menor dúvida disso. Um beijo muito carinhoso para vocês e até a próxima.